Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, o dia do Senhor, hoje é dia 22 de dezembro. Nós estamos aqui trazendo para você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD em Casa, nossa Escola Bíblica Discipuladora. Hoje, nosso texto está baseado na carta aos Hebreus, no capítulo 12, os versos de 1 a 3. Deus disciplina os seus filhos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquilo que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. O tema da nossa lição de hoje é o seguinte: não se cansem nem se desanimem. É a lição de número 12. Qual o objetivo dessa lição para cada um de nós? Incentivar a prática de virtudes cristãs como o amor fraternal, a hospitalidade, a compaixão pelos necessitados e a fidelidade no casamento, reconhecendo que esses são frutos da graça de Deus na vida do cristão e reflexos de um viver santo e agradável ao Senhor. Então vamos à nossa parte introdutória. Na lição anterior, refletimos sobre a natureza da fé e como sem essa fé será impossível agradar a Deus. Na lição de hoje, refletiremos acerca da importância de olharmos atentamente para a vida e o ministério de Cristo como exemplo maior da nossa conduta cristã. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição. Olhe para Jesus. Devemos olhar para Jesus. Após elencar uma longa lista de homens e mulheres fiéis, os quais viveram pela fé, confiando nas promessas de Deus, o autor da carta aos Hebreus exorta aos irmãos a considerarem a vida e o final daquelas testemunhas. De fato, como foi amplamente expresso na lição passada, aqueles que vivem pela fé certamente correrão em direção contrária aos valores e princípios desse mundo. Porém, a despeito do enorme grupo daqueles que rejeitam as promessas de Deus, um grupo fiel não as rejeitará. Assim, o autor encoraja aos irmãos hebreus a considerarem que na história do povo do Senhor existe uma grande nuvem de testemunhas, isto é, daqueles que viveram e sofreram por causa da sua fé. Portanto, aquela geração teria de passar pelos sofrimentos inerentes à sua própria época. E, pensando nisso, nós também, com certeza, vivemos os momentos difíceis da nossa época.
E são muitos os momentos que nós temos enfrentado para manter a nossa fé firme em Jesus Cristo. Por isso, os cristãos hebreus deveriam cultivar duas atitudes fundamentais, que certamente servem de exemplos para nós, não é mesmo? A primeira atitude seria a santidade na vida. Livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, Hebreus 12:1, cujo autor expressa de forma comovente: a santidade é algo que precisava ser buscada nas relações entre os irmãos, bem como em suas próprias vidas. É relevante notar que o autor parece comparar o pecado a uma erva daninha que entra sorrateiramente no campo do coração, sendo difícil retirá-la, ou ainda, o pecado parece uma carga pesada e amarrada sobre as costas de uma pessoa, trazendo dificuldades. Desse modo, a pessoa precisa de forma urgente livrar-se desse peso. E nós temos vivido momentos difíceis nos dias atuais, onde enfrentamos tantas coisas contrárias àquilo que Deus quer de nós e precisamos lutar contra as hostes do inimigo que vem nos atacando dia a dia, colocando tantas coisas na nossa vida diante de nós e nos tentando a seguir esses caminhos. Precisamos sim, irmãos queridos, nos livrar dessas coisas, dos pensamentos maliciosos, das atitudes pecaminosas e tantas coisas mais. A segunda atitude decorre da primeira, uma vez que a perseverança na fé somente é possível a partir do momento em que o peso do pecado é retirado. Assim, livre desse peso, pode-se correr livremente a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. Talvez o autor da carta queira levar aos cristãos do seu tempo imaginar um estádio cheio de testemunhas que venceram as provas e desafios de seu tempo com fé e perseverança. Olhemos para os heróis da fé, como são chamados, como eles viveram momentos difíceis. Hoje parece-nos que estamos num momento mais fácil, mais tranquilo, mas também com tantos outros pesos para nos sobrecarregar. Por exemplo, eles não tinham a televisão que entra na nossa casa hoje e traz tantas coisas negativas para uma vida cristã. Eles não tinham um celular que hoje substitui tantos outros equipamentos num só, carregável no bolso, mas que também nos permitem acessar tantas coisas negativas, coisas que nos influenciam ao mal, ao pecado. Então precisamos lutar contra tudo isso, perseverando na fé em Jesus Cristo. Aqui ele diz algo muito interessante. Dentre aquelas testemunhas está a maior de todas, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Pois é por meio dele que podemos ter fé nas promessas de Deus, é por meio dele e da sua obra, que torna possível a todo aquele que crer o acesso ao Pai e à glória do céu, ao descanso de Deus, conforme aprendemos no capítulo 4 dessa carta. Jesus Cristo, quando esteve neste mundo, viveu em total obediência à vontade do Pai,
suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12:2. Então, precisamos também ser obedientes aos ensinamentos do Pai. E temos uma testemunha muito fiel, Jesus Cristo, que pode nos conduzir, nos direcionar para um caminho seguro. Ora, o autor da carta aos Hebreus mostra os irmãos do seu tempo, bem como a nós também, que Jesus é o maior exemplo de perseverança em meio ao sofrimento, pois aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, Hebreus 12:3, venceu e tomou posse da alegria que lhe estava proposta. Ele é o exemplo máximo de fé e perseverança, para que nós não cansemos e nem nos desanimemos. Então, vamos confiante no fato, na certeza de que também vamos tomar posse de algo que nos está proposto pelo Senhor. Portanto, olhar para Jesus, sua obra, sua história, seu testemunho, é o segredo para perseverarmos na piedade. Todos os grandes personagens do Antigo Testamento, os quais foram mencionados no capítulo 11, venceram pela fé e são testemunhas para nós. Todavia, Jesus Cristo é o próprio autor e consumador da nossa fé. Nele devemos depositar, expressar a nossa total confiança para, assim, alcançarmos a alegria e o descanso, os quais nos estão propostos na glória. Que maravilha, não é mesmo? Podemos dizer aleluia, né? Segundo momento da nossa lição: não tema a disciplina. Esta identificação com Jesus também revela um aspecto pertinente na carta aos Hebreus, segundo o qual, por meio da obra de Cristo, temos a nossa filiação com o Pai. O Filho unigênito de Deus padeceu muitos sofrimentos nesse mundo, sem cometer nenhum pecado. Nós, porém, os que alcançamos a graça de sermos chamados filhos de Deus por meio de Cristo, somos pecadores. Assim, o sofrimento tem para nós um aspecto importante da nossa filiação com o Pai, o aspecto da disciplina. O autor da carta lembra aos cristãos hebreus que ainda não havia sido exigida a entrega das suas próprias vidas, mas eles tinham de lutar até o fim contra o pecado e sua influência. Assim como nós hoje temos que lutar até o fim contra o pecado e a sua influência. E olha que hoje o pecado nos influencia muito mais e de muitas maneiras mais do que naquele tempo. Como eu disse, nós temos hoje dois aparelhos, a TV e o celular. São aparelhos benéficos quando bem usados, mas nos trazem coisas negativas e terríveis se usarmos mal. Assim, é justamente nessa luta constante que se faz necessária a disciplina espiritual. O autor da carta nos mostra que a disciplina é um instrumento de Deus para a santificação do seu povo. A disciplina, portanto, é um dos aspectos que mostra o amor do Pai se importando conosco. O amor de Deus, Deus se importa conosco, Deus nos ama, por isso Ele nos traz a disciplina para que nós sejamos corrigidos e abandonemos o caminho errado e sigamos o caminho certo, fugindo de todo o pecado, de toda maledicência, de toda a influência má e negativa que nos afastam de Deus. À luz dessa veracidade,
o autor faz menção do livro de Provérbios, capítulo 3, versos 11 e 12. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo o filho a quem aceita. Portanto, não vamos receber a disciplina de Deus como se fosse uma coisa ruim para nós. Às vezes usamos a palavra castigo, como um fator pernicioso, mas se vem de Deus é para o bem, é para que nós possamos nos corrigir daquilo que fazemos de errado e seguir o caminho certo, o caminho que nos leva à vida eterna. Acontece, porém, que a disciplina é quase sempre dolorosa. Em geral, a disciplina do Senhor não é agradável em nossa natureza contaminada pelo pecado. Ela tem o aspecto duro e frio do sofrimento. Desse modo, o autor da carta aos Hebreus ilustra essa verdade com uma parábola familiar, nos versos 9 e 10 do capítulo 12, segundo a qual tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos, e eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade, isto é, do seu caráter. Portanto, sendo filhos de Deus, devemos nos alegrar com a sua disciplina, mesmo que, em um primeiro momento, não pareça ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Hebreus 12, 11. Terceiro momento, caminhando para o final. Vivam em paz. Nesse prisma, então, o autor da carta aos Hebreus conclui seu argumento exortando aos cristãos a levantarem as mãos cansadas e a fortalecerem os joelhos vacilantes. Hebreus 12, 12. Ajustados pela disciplina do Senhor, para que jamais nos desviemos, mas sejamos curados das nossas imperfeições. Esse caminho reto leva os cristãos a dois resultados. O primeiro é a paz com todos. É interessante que na passagem no capítulo 12, verso 14, a paz deve ser buscada também como um exercício de disciplina. Busquem a paz. O segundo é a santificação, como algo imprescindível na natureza daquele que nasceu do Espírito, e sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Com efeito, a disciplina em buscar a paz e a santidade também refletirá no dia a dia daquele o qual está com os olhos fixados em Jesus. Em primeiro lugar, ele desenvolverá relacionamentos sem mágoa e nem amarguras. Hebreus 12, 15. E em segundo lugar, não tratará desrespeitosamente as coisas que pertencem ao Senhor. Hebreus 12, 16. Antes, o temor ao Senhor estará sempre em sua mente, bem como em seu coração, produzindo avaliação, disciplina e evolução constante. Aprendamos com essas três coisas. Produzindo avaliação para nós pensarmos um pouco como está a nossa vida com Deus. Disciplina, recebermos com alegria, com bom grado, a disciplina do Senhor, que é para o nosso bem. E a evolução constante,
o crescimento espiritual, a edificação da nossa vida cristã. Isso é muito importante para nós. Sendo assim, devemos manter a nossa mente e coração fixados no Autor e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo, para que não nos cansemos e nem desanimemos em nossa peregrinação nesse mundo. Que sejamos agentes da paz uns com os outros, encorajando os nossos irmãos à santificação. Jesus diz: sede santos, porque eu sou santo. Nós devemos ser santos, santificando a nossa vida na graça e paz e no amor de Jesus Cristo. Finalizando a nossa lição para pensar e agir. Primeiro, à luz do que refletimos hoje, qual é o maior desafio da nossa geração no que tange à santidade? Para sermos santos, precisamos fechar os olhos para tantas coisas que existem no mundo. É um desafio para nós. Vivermos distante do mundo para estarmos mais próximos de Deus. Segundo, você já foi disciplinado pelo Senhor? Como essa disciplina o ajudou a crescer? Olha, nós somos disciplinados pelo Senhor constantemente. Tantas coisas nos acontecem que aquele que busca viver na graça e misericórdia do Senhor, ele sente: Deus está me disciplinando para que eu tenha uma vida melhor. Terceiro, você tem facilidade para guardar mágoas e rancores? Quem não tem, né? Todos nós somos. Aí a gente veio dizer assim: mas eu sou humano. Sim. E é porque nós somos humanos mesmo que nós precisamos buscar mais ao Senhor, mantermos uma vida de dependência ao Senhor. Como a presença de Deus tem ajudado você a superar esses pecados? Só pela graça, não é mesmo? Só pela graça nós podemos superar todo o pecado que nos vive rodeando. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor faz chegar até nós. Te agradecemos, Deus, pela disciplina que o Senhor nos aplica de vez em quando estamos andando errado, quando estamos distante dos teus pensamentos, quando estamos longe dos teus propósitos, Senhor. Sabemos, Deus, que tudo que o Senhor faz é para que sejamos mais firmes na caminhada para a eternidade, na caminhada para o céu. E só existe uma maneira de caminharmos em segurança, é caminhando com Cristo. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, nas nossas caminhadas. Faze-nos refletir, faze-nos repensar, faze-nos discernir aquilo que não está de acordo com a Tua vontade e que nós possamos tão somente andar nos Teus caminhos, nos Teus propósitos. Muito obrigado, Deus. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa os nossos filhos. Abençoa todos aqueles, Deus, que fazem parte, integram a nossa família em toda a sua extensão. Te agradecemos pelo aniversário da Luísa comemorado ontem, ó Deus. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor nos dá. E te pedimos, continua, Pai, nos abençoando, perdoando os nossos pecados, dirigindo a nossa vida e caminhando conosco, Senhor. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.
primeira frase desse hino é muito importante e nós vamos repeti-la. Ó, que descanso em Jesus encontrei, Cristo para mim, Cristo para mim. E termina assim: eu buscarei, ó Jesus, sempre a ti, Cristo para mim, Cristo para mim. Que você possa buscar a Jesus, o único em quem você pode confiar. Só nele há esperança, só nele há segurança, só ele pode perdoar os seus pecados e só ele pode te conduzir à presença de Deus. Amém, querido? Hoje, como nós falamos, é domingo. Domingo é um dia muito especial. Domingo é o dia do Senhor. É o dia de estarmos na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor, adorando ao Senhor, conversando com o Senhor. Queremos convocar você a buscar a presença do Senhor na casa do Senhor. Tá bom, hoje é domingo, dia de nos reunirmos em família, de passarmos aquele momento de comunhão. Tudo bem, ótimo. É bom que todas as famílias vivam assim. Mas não se esqueça da casa do Senhor. Ah, te lembrando, tem uma coisa. Logo mais às 19h30, o nosso coral estará apresentando um lindo musical de Natal. Nós queremos convidar você, nosso coral, nossa equipe de teatro, de coreografia, estarão fazendo um momento, um culto maravilhoso para o Senhor. Não é um show, não é um espetáculo, é um culto de adoração ao Senhor, agradecendo a Deus pelo nascimento de Jesus Cristo, que nós comemoramos no dia 25. Vá à casa do Senhor, vá à primeira igreja logo mais, esteja conosco ali, participando conosco de um momento agradável. Nós esperamos por você. Amém, queridos? E assim, terminamos a nossa EBD com você. Mas amanhã, segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta trazendo para você mais uma reflexão da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.